Nação, o técnico Tite sofre a primeira frustração no Flamengo. Uma das coisas que o Tite mais pediu à diretoria rubro-negra desde o começo das negociações para o técnico ir para o Flamengo era que os reforços chegassem para ser apresentados junto com o elenco rubro-negro no início da pré-temporada de 2024. E nesta segunda-feira, dia 8, nós não teremos nenhum reforço chegando junto com a equipe rubro-negra para iniciar os trabalhos. Além de não conseguir finalizar as negociações de Léo Ortiz, Fausto Vera, Matias Vinha, o Flamengo também não conseguirá dar ao Tite o Nicolás de la Cruz nesta segunda-feira. O uruguaio, que até o momento é a única contratação do Flamengo para a temporada 2024, chega ao Brasil apenas no dia 9. Daí faz os exames no Ninho do Urubu e é apresentado à nação rubro-negra no dia 10 de janeiro. Portanto, o elenco que o Tite verá no dia 8 de janeiro será o elenco que encerrou a temporada de 2023, desfalcado de Rodrigo Caio, Everton Ribeiro e Felipe Luiz. Aliás, o Everton Ribeiro deve chegar hoje ao Rio de Janeiro e começar a fazer uma série de ações com a Flá TV como uma espécie de despedida do Flamengo. Foram 6 anos e meio no clube e agora o meia que vai representar a equipe do Bahia vai fazer algumas ações, como eu já disse para vocês em vídeos anteriores, com o Mengão queridão. Felipe Luiz e Rodrigo Caio não estarão na apresentação do Flamengo. E o curioso é que teremos apenas o Ayrton Lucas como lateral esquerdo no início da temporada 2024. Isso, para muitos dentro do Flamengo, beira a irresponsabilidade. Um novo racha está sendo realizado, formado dentro da diretoria de futebol do Flamengo. Muitos dos conselheiros cobram Rodolfo Landim o porquê do Marcos Braz está tão empenhado em contratação de meias, uma vez que o Flamengo tem para a posição de meia 5 atletas e não se empenha da mesma forma na contratação de um lateral esquerdo, onde nós simplesmente só temos o Ayrton Lucas. Rodolfo Landim também está cobrando explicações do Marcos Braz sobre essa postura dele no mercado. O próprio técnico Tite já tinha realizado ligações do Marcos Braz pedindo para que se priorizasse a lateral esquerda e a zaga, nessa ordem. Matias Vinha, do Roma, também já bateu o pé com a equipe italiana e quer jogar no Flamengo. Nem quer ouvir outras propostas da Europa, muito menos de clubes aqui do Brasil. Então resta ao Flamengo fazer um pouquinho mais de força com um time italiano que está sufocado, asfixiado pela regra do fair play financeiro e que hoje tem apenas 850 mil euros para investir no seu elenco. Uma apertadinha do Flamengo ali e as coisas devem acontecer. Mas Marcos Braz segue quieto à procura apenas de um meia atacante, o que tem irritado bastante membros do Conselho de Futebol do Flamengo. Com relação à negociação do Thiago Maia com o Corinthians, a coisa melou. E era óbvio que melaria, né, pessoal? O Corinthians acertou tempo de contrato, o jogador teria contrato com o clube até 2027, acertou salários, mas isso é 1% da negociação, como eu sempre digo a vocês. Os 99% são referentes à negociação clube-clube. Quando o Corinthians veio para negociar com o Flamengo, aí a coisa não deu liga. Não deu liga porque o Flamengo não vai negociar o Thiago Maia por uma mariola, nem jogador nenhum do elenco. Além do que, o Flamengo quer garantias financeiras de que o pagamento será realmente realizado e que não haverá um calote, como houve no caso do Fausto Vera. Daí, quando o Flamengo colocou suas imposições na mesa, o Corinthians acabou desistindo de contratar o jogador por não ter como cumprir com as exigências que o Flamengo solicitou. Por falar em Fausto Vera, o Flamengo também não deve mais tentar a contratação do volante. Isso porque o Thiago Maia deve permanecer no elenco, apesar do que há o interesse do Internacional de Porto Alegre no volante. Acontece que o Inter ainda não chegou para tratar com o Flamengo sobre a situação do Thiago Maia, mas há o interesse do Internacional também. Caso o Thiago permaneça no elenco, o Flamengo não vai atrás do Fausto Vera. E aí o tempo pode jogar contra o Flamengo. Por quê? Porque o Boca Juniors tem muito interesse em contar com o Fausto Vera para a vaga do Banega. E aí
Enquanto o Flamengo espera a situação do Thiago Maia, se vai pintar mais um clube ou não, se o Inter vai vir fazer ou não uma proposta, o Boca pode fechar com o Fausto Vera. Ao contrário do Flamengo, o Boca não está nem aí para a dívida que o Corinthians tem com o Argentinos Júnior e pode até assumir o restante das parcelas que o Corinthians deve ao Argentinos Júnior. Então a questão do Fausto Vera ficou bem mais distante do Flamengo do que o Flamengo pretendia. Sobre o Luiz Henrique, acreditem, até hoje o Flamengo conversa com o Real Betis sobre o Luiz Henrique. O mesmo acontece lá em cima nos Estados Unidos, entre Flamengo e Portland pelo Evander. Mas voltando a falar sobre o menino tricolor, o Betis realizou uma reunião nesta sexta-feira entre os seus dirigentes, também contando com a presença do treinador, para definir exatamente quais jogadores ficarão disponíveis no mercado de transferências para negociações, quais jogadores ficarão livres assim no mercado para serem emprestados, quais serão vendidos. E o Real Betis bateu o martelo e para o Luiz Henrique só interessa ao Betis a venda em definitivo do jogador. Empréstimo com opção de venda, empréstimo com obrigação de venda, está descartado pelo Real Betis neste momento, que já precificou o jogador. Quem quiser contratar o Luiz Henrique vai ter que pagar a bagatela de 18 milhões de euros, que é o preço estipulado pelo Real Betis para que o jogador deixe a equipe espanhola. Bom, o Flamengo também já precificou um jogador, estou falando do Wesley. Há várias sondagens da Europa em cima do Wesley. A mais profunda foi a do Porto, que conversou recentemente com o Flamengo e com o staff do jogador. O Flamengo então respondeu ao Porto que pretende negociar o atleta por 10 milhões de euros. Eu até engasguei, gente. 10 milhões de euros. 10 milhões de euros é o que o Flamengo pretende ter para vender o Wesley. O que vocês acham desses valores? 10 milhões de euros é um bom valor para o Flamengo vender o Wesley? 18 milhões de euros é um bom valor para o Flamengo buscar o Luiz Henrique? Ou vocês não buscariam esse tricolor de maneira nenhuma? E o Evander? 8 milhões de euros. Vocês pagariam no Evander? E alguém aí, por favor, pode me explicar por que o Marcos Braz está tão preocupado com o meia se a gente tem o Matheus Gonçalves, o Lohan, o Arrascaeta, o De La Cruz e o Gerson para as posições de meia no Flamengo nesse momento e não está indo atrás com mais força do lateral esquerdo e do zagueiro, que são os desejos imediatos do técnico Tite? E sobre essa parada do Flamengo não apresentar ninguém novo no seu primeiro dia de trabalho de janeiro, vocês estão confiantes que o Flamengo vai trazer mais jogadores e vai conseguir reforçar melhor a equipe nessa temporada? Gente, vale lembrar que o Flamengo treina do dia 8 até o dia 16 de janeiro no Rio de Janeiro. Depois embarca para Manaus. Faz o jogo contra o Audax lá em Manaus e viaja para os Estados Unidos, retornando ao Brasil apenas no dia 30 de janeiro. Se o Flamengo demorar muito, esses reforços não chegarão a tempo de viajar para os Estados Unidos. E aí o técnico Tite vai perder toda a pré-temporada sem ter os seus reforços. Sem contar que alguns reforços ainda estão se recuperando de lesão, como é o caso do Matias Vinha. Uma das explicações do Flamengo está cozinhando essa negociação, não está pressionando tanto por essa negociação, é justamente o Matias Vinha ainda está no período de retorno aos gramados depois da lesão sofrida. Há também a situação da Roma cozinhando o Flamengo, porque quer esperar o mercado de transferências abrir para só depois perceber a movimentação do mercado com relação ao Matias Vinha e aí sim definir se só vai ter o Flamengo para negociar ou não. O fato é que quanto mais a Roma demora para negociar o Vinha, mais a Roma demora para se reforçar, porque só pode contratar depois que vender algum jogador. Com 850 mil euros, a Roma não vai conseguir contratar absolutamente ninguém. Nação,
Por enquanto, são essas as informações que eu tenho para passar para vocês. Sábado chegou, Flamengo se reapresenta na segunda-feira e não devemos ter nenhuma novidade daqui até a apresentação do Flamengo. Aliás, tomara que tenhamos. Tomara que o final de semana seja produtivo para o Marcos Braz e a sua trupe. Mas do jeito que as coisas estão andando nesse momento, dificilmente o Flamengo vai conseguir apresentar alguém. O Flamengo venceu ontem na sua estreia na Copinha, o São José por 2-1, com gols do excelente Peterson, que o Atlético do Paraná está de olho para levar para lá por empréstimo. O Barcelona também tentou levá-lo para lá no início do ano passado. E do excelente Ayrton, aliás, um golaço do Ayrton. Daqui a pouquinho esses caras voltam todos para o Rio de Janeiro para disputarem a segunda, a terceira e a quarta rodada do certame regional, enquanto o Flamengo excursiona nos Estados Unidos. Gente, não esquece dos 3 Cs. Curta, compartilha e comenta. É importantíssimo e vital para o nosso crescimento aqui. Além, é claro, de deixar sua inscrição. Nação, essas eram as principais notícias desse sábado. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu amo muito vocês. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.